A medicina ortomolecular é uma área da medicina em que se trabalha com a prevenção das doenças através do controle dos radicais livres, que são os principais efetores, as causas iniciais ou os mecanismos causais da doença. Eles que manifestam o processo que vai levar à doença como a gente reconhece clinicamente, né? O carão da doença. Eles são os capangas das causas iniciais. Então, qualquer tipo de processo que termine em doença, ele vai gerar uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória inevitavelmente vai aumentar a produção de radicais livres, que até certo ponto, radical livre é bom. Ele faz parte do mecanismo de proteção de todas as estruturas multicelulares. Ela começa lá atrás na evolução, há muito tempo, há mais de 500 milhões de anos. Mas em determinada quantidade, em determinadas situações, essa produção de radicais livres, ela se volta contra o criador e ela começa a criar lesão. E é essa lesão que a gente vai reconhecer como doença. Então, a medicina ortomolecular, ela vai trabalhar no reconhecimento precoce dessas alterações causadas pelo acúmulo e pela destruição celular causada pelo estresse oxidativo e vai tentar gerenciar quando a situação já ocorreu e prevenir antes que a situação ocorra. A gente, na verdade, já faz isso de uma maneira bastante empírica, não precisa nem ser médico ou ter um conhecimento aprofundado. Uma situação bastante conhecida, né? Evitar cigarro, não utilizar cigarro. Cigarro é um grande produtor de radicais livres, em que ele vai gerar não só dano direto ao pulmão, que é que geralmente a gente primeiro pensa, mas ele causa dano às células endoteliais. E isso vai levar a um grande aumento de doença cardiovascular, por exemplo, infarto do miocárdio em pacientes fumantes, né? A gente geralmente associa quem fuma tem maior chance de câncer de pulmão. Na verdade, câncer de pulmão é uma situação menos comum, apesar de importante, comparada com doenças cardiovasculares que são infinitamente mais comuns. Então, apesar da gravidade nem sempre ser maior do que um câncer de pulmão, geralmente a gente pensa nesse lado. Mas outras situações geram radicais livres. Poluição ambiental, utilização de medicamentos sem necessidade, alimentação industrializada, gordura de origem animal, algumas gorduras vegetais, principalmente utilizadas em frituras, excesso de diversas substâncias como sal. Todas elas vão gerar dano celular e causar doença através da produção de radicais livres. Então, o que a medicina ortomolecular faz é justamente fazer o gerenciamento dessa produção, não é evitar. Porque até certo ponto, no determinado percentual pequeno, radical livre é bom. A gente tem que reconhecer isso. Existem algumas confusões em relação à medicina ortomolecular. Um mito bastante conhecido e propagado é que o médico ortomolecular pede 200, 300, 400 exames. Não, isso não é medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular, como todas as áreas da medicina, eles vai pedir, solicitar exames dentro do quadro que o paciente apresenta. Obviamente, no momento inicial, pode-se pedir mais exames, mas tudo é feito de uma maneira individualizada. Não existe um padrão único para todos os pacientes. Cada paciente é único, isso é extremamente valorizado na medicina ortomolecular, e os exames e a terapêutica vai ser proposta em colaboração com o paciente. Então ela é uma medicina cooperativada em que existe essa associação do paciente participando no tratamento, em que não só vai se estabelecer a utilização de substâncias naturais, vitaminas, aminoácidos, fitoterápicos, como medicamentos alopáticos de uso comum. Esse medicamento da farmácia que a gente usa é utilizado sem problema nenhum na medicina ortomolecular, e mudanças de hábitos de vida.
emagrecimento, exercício físico, eliminação de hábitos nocivos como o tabagismo e o álcool em excesso, melhora na qualidade de sono, utilização de probióticos, que é muito valorizado hoje o papel da microbiota em termos de saúde e imunidade, não só na medicina ortomolecular, mas na dermatologia. Isso é reconhecido há mais de 20 anos e hoje em praticamente todas as especialidades médicas, cada vez mais se é valorizado o estudo da microbiota. Então, a medicina ortomolecular, apesar de não ser conhecida como uma especialidade médica ainda, ela é uma área da medicina em que a gente trabalha no paciente com essa visão do todo. A gente não está olhando só uma lesão no paciente, mas a gente está vendo o paciente com essas alterações, busca a causa e o melhor tratamento para esse paciente nesse momento. Então, ela é uma medicina altamente individualizada, com uma tendência de ter melhores resultados, especialmente a médio e longo prazo, e com essa visão de prevenção, de evitar a doença antes de que ela ocorra.